O diagnóstico e o tratamento precoce é uma vantagem muito grande do acompanhamento pré-natal, porque a gente consegue agir o mais rápido possível. E é papel também do pré-natalista que está acompanhando, estimular a amamentação e tirar as dúvidas, que são várias, que podem surgir no meio do caminho. Alguns sintomas muito comuns da gravidez, o primeiro, mais clássico de todos, é a náusea e o vômito. É muito comum nos primeiros dias, nas primeiras semanas de gestação, e pode durar até o 4º mês, que seria a 16ª semana. Algumas gestantes são um pouco mais rebeldes e têm a náusea durante toda a gestação até o parto, mas a maioria melhora ali com 16 semanas. O que pode fazer para melhorar esse sintoma? Refeição em pequena quantidade, fracionada ao longo do dia. Então, não ficar muito tempo sem comer, porque na hora que vai comer, tenta comer muito e acaba passando mal. Então, comer várias vezes ao longo do dia, numa quantidade menor. Existem remédios para ajudar nesse sintoma, principalmente quando é muito intenso e dificulta a alimentação, ou até mesmo a hidratação da paciente, e isso vai ser prescrito pelo médico do pré-natal quando for necessário. Dor de estômago é um sintoma também muito comum, por causa do refluxo. Acaba comprimindo um pouco o estômago, principalmente no final da gestação. E durante toda a gestação, a digestão ela é mais lenta. Um pouco que a gestante come já fica muito estufada, e aí dá refluxo e dá bastante azia. Para melhorar, mesma coisa da náusea. Comer pequena quantidade, várias vezes ao dia. Evitar deitar logo após a alimentação, tá? E evitar, lógico, alimentos com muita gordura ou muita cafeína, que podem também piorar esses sintomas. A salivação, muitas vezes, pode ser excessiva, é desagradável para a grande maioria das mulheres e é a principal causa dessa náusea aqui no comecinho da gestação. E a gestante também, logo no começo, fica com muito sono, só dorme, fica muito cansada e pode ter um pouco de dor de cabeça. Depois, com o controle aí da parte hormonal, acaba melhorando. Outros sintomas comuns, alteração do hábito intestinal, a constipação. Para quem já tem esse problema, na gestação, a tendência é piorar. Para quem nunca teve, durante a gestação, pode apresentar. Como lidar com isso? Mudando a dieta, aumentando o consumo de fibras e tomando bastante líquido. Nos casos em que não melhora, em que o sintoma é muito importante e desconfortável, existem medicações que podem ser tomadas para auxiliar no trânsito intestinal. Não são laxantes, tá? A gente não prescreve laxante para gestante, mas tem medicações à base de fibras que ajudam a regular e ajudam o intestino a funcionar normalmente. E isso é importante também porque, se eu estou com o intestino muito preso, eu posso ter a hemorroida. Tá? E a hemorroida ela é muito comum na gravidez, pode ser a primeira vez que apresenta ou pode ser já a piora do que já existia. É um sintoma desconfortável e está muito relacionado ao hábito intestinal também. Então, quem é muito ressecado, demora muito, faz um pouco de força na hora de ir no banheiro, pode realmente ter essas hemorroidas e preciso mudar minha dieta para controlar. Existem pomadas que têm anestésicos que podem ser utilizadas durante a gestação, no caso de desconforto ou de dor à evacuação. E o sintoma mais legal de todos é a instabilidade emocional. A grávida chora, ela grita, ela te ama, ela te odeia, ela chora na propaganda de margarina. Isso acontece durante os 9 meses. Tá? Seria uma TPM bem longa, na verdade, que melhora um pouquinho, mas depois do parto talvez não. Porque o sono, fica um pouquinho aí a desejar também para muitas das mulheres. Então, esses sintomas são normais e melhora. Mas a gente precisa reconhecer quando está exagerado. Se eu estou muito triste, chorando muito, se eu estou muito desanimada, talvez seja uma depressão. Então, a gente precisa realmente diferenciar e conversar com o médico sobre isso também. Sintomas, mais 2, a dor nas costas, é muito comum, principalmente no final, por causa do peso da barriga, tá? Acaba forçando aqui a região lombar e isso pode ser bem desagradável. Para melhorar, quando sentada, colocar um travesseirinho nas costas, quando for dormir, deitada de lado, colocar um travesseiro no meio das pernas para alinhar a coluna e evitar esse desconforto e essa dor. Calor local, então uma bolsa de água quente pode ajudar, fazer fisioterapia e medicações comuns para dor, como o paracetamol ou a dipirona, ajudam a aliviar.
Varizes também são bem chatinhas e podem aparecer na gravidez. A gente tem a predisposição genética, né, a apresentar essas varizes. Mulheres que trabalham muito tempo em pé também têm um risco aumentado. Gestantes e, com o passar do tempo, com a idade, o risco também aumenta. Isso vai piorar com o crescimento do útero e com o ganho de peso. E é importante usar as meias elásticas. Por mais difícil que seja colocar aquela meia, que não é nada fácil, acaba realmente melhorando o inchaço, o desconforto e evita o aparecimento de novas varizes também. Curiosidades em relação à gestação, coisas que todo mundo pensa em algum momento. Posso fazer atividade física? Pode. Se você não tiver nenhuma contraindicação, como sangramento, rompeu a bolsa, um histórico de prematuridade, por exemplo, você pode sim fazer atividade física 3 vezes por semana, é o ideal, uma atividade moderada de 30 minutos, como, por exemplo, a caminhada, ou a hidroginástica, ou exercícios como pilates e yoga também são muito bons para a grávida. Manter sempre a alimentação balanceada e tomar bastante líquido durante a prática de exercício para não passar mal. Pode dirigir? Também pode. Cuidados em relação ao cinto de segurança. Como que eu devo colocar esse cinto? Precisa passar a parte inferior embaixo da barriga e a superior tem que passar aqui entre as mamas, para não amassar, né? Não comprimir o útero de nenhuma forma em caso de acidente. Qualquer outra forma de colocar, se tiver uma batida, se tiver alguma coisa, realmente pode ter um impacto no útero e pode ter algum problema por causa disso. Não dirigir depois das 36 semanas, porque já está chegando meio perto do parto e a barriga até atrapalha um pouco na hora de chegar perto da direção. Tá? Então, não é prudente correr esse risco. Em algumas situações, o médico pode orientar a parar de dirigir antes. Então, se tem gêmeos ou se tem alguma complicação, como a hipertensão que não está controlada, sangramento, muito enjoo, muita náusea e o pé muito inchado. O pé muito inchado, eu perco a mobilidade, dificulta também a direção. E, nos dias muito quentes, também tentar evitar para não ter queda de pressão. Viagem de avião pode? Também pode. Algumas companhias aéreas dão um pouco de trabalho, pedem relatório do médico para deixar a gestante voar. Geralmente, até 32, 34 semanas não tem uma restrição maior. Depois disso, não pode, a não ser que o médico vá viajar com você. Tá? Então, precisa realmente planejar essas viagens aí mais cedo na gestação para não ter problema. Tem que tomar bastante líquido, tem que lembrar de levantar, de andar e de se mexer, porque a circulação fica um pouco lenta e prejudicada e existe um risco de trombose, principalmente nos voos muito longos. Então, nesses casos, o uso da meia elástica ajuda bastante e vai prevenir qualquer tipo de complicação como a trombose naquela gestante. Trabalho, a princípio, não tem nenhuma contraindicação, a não ser que você trabalhe com radiação ou com produtos químicos que podem, né, causar danos para o neném. A única ressalva é jornadas de trabalho muito intensas, trabalho muito extenuante, correria ou muito estresse. Nesses casos, o risco de parto prematuro é um pouco maior. Então, a mulher que é muito ativa precisa aprender a dar uma segurada na gestação para não ter nenhum problema. E, por último, a atividade sexual também não tem nenhuma restrição, pode ser mantidas as relações durante toda a gestação, a não ser que tenha algum sangramento ou algum outro problema que o médico tenha orientado à abstinência sexual. Uso de cosméticos também é importante a gente, né, falar, porque é muito comum essas dúvidas. Então, o hidratante pode passar, desde que não tenham algumas substâncias como a ureia e a cânfora. O protetor solar deve ser usado todos os dias, porque a pele da gestante mancha, principalmente aqui nessa região e na testa. Essa mancha chama melasma, e essa mancha, depois para tratar, é muito difícil. Às vezes fica realmente com essa diferença de tom na pele. Então, usa o protetor solar todos os dias. Também não dura 24 horas, a gente tem que passar várias vezes. E quem trabalha aqui com essas luzes aqui também precisa, por causa da luz fluorescente, que também pode mexer e queimar um pouco a pele. Tingir o cabelo, pode? Pode. Se você está planejando engravidar, pinta o cabelo antes. Tá? A gente pode pintar sim, mas evitar
amônia, chumbo ou outros metais que tem em algumas tintas. E o ideal é esperar sempre passar o segundo trimestre, quando o bebê ainda está em formação. Outra angústia é a escova progressiva. Posso fazer ou tenho que ficar com o cabelo ruim? Pode fazer também, desde que não tenha formol. Formol, em qualquer quantidade, realmente é contraindicado na gestação. A gente não deveria nem usar, na verdade, quando não está gestante. Existem escovas hoje no mercado que têm a carbocisteína, e essas são seguras na gestação. Pode ser usado sem risco de comprometimento do feto, tá? De preferência também depois do segundo trimestre, para a gente evitar maiores problemas. Em relação à depilação, não pode fazer laser e não pode usar creme depilatório. Então, prefira a cera ou a gilete, se for o caso.